Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz. É um prazer imenso estar com você nesse domingo, um domingo abençoado do Senhor, domingo esse que o Senhor nos fez. É uma noite muito agradável, uma noite onde o Espírito Santo de Deus está propício a falar com você, a falar comigo. Nessa noite tão abençoada, esperamos que Deus, através desses louvores, receba a nossa adoração, através da Maiara, através dessas músicas levada diante do altar do Senhor, Deus possa estar recebendo de maneira agradável. Amém? Vamos estar orando nessa noite. Eu gostaria de dar prosseguimento no culto dessa noite, que Deus possa estar nos abençoando. Pai, te agradecemos pela tua imensa bondade, a tua misericórdia. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de juntos louvarmos e exaltarmos o teu santo nome. De juntos, ó Pai, estarmos dedicando a nossa vida como sacrifício diante do teu altar, Pai. Nessa noite que nós estamos refletindo, Pai, pensando sobre comunhão, com músicas abençoadas, onde a tua presença ela é tremenda, venha continuar conosco, Pai. Venha estar ministrando em nossas vidas. Nós agradecemos a tua presença. É essa oração que eu te faço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Você tem a oportunidade de estar participando dos nossos projetos, de participar das nossas atividades na igreja, né? Contribuindo, orando, ofertando, indo também. Nós temos o projeto APV na igreja, né? Nós temos a ONG APV na igreja, que é responsável por alguns projetos na nossa comunidade, projeto de judô, projeto de jiu-jitsu, projeto de libras, de dança, de barbearia. Temos tantas coisas acontecendo em nossa igreja que, por enquanto, nós estamos dando uma segurada por conta da Covid-19, mas logo, logo estaremos com nossas atividades a pleno vapor. Mas você está convidado. Olha aí o QR Code que está logo abaixo. Aqui no canto você pode estar colocando, aproximando o seu telefone celular para estar abençoando a igreja, para você conhecer os nossos projetos. Pode acessar o nosso site www.amccm.com.br www.amccm.com.br. Você verá lá algumas das nossas atividades que nós realizamos em nossa igreja durante a semana. Você vai conhecer aí os nossos pastores, o pastor Paulo Modeste e a pastora Miriam também, junto com o corpo de pastores da nossa igreja. Então, essa é a oportunidade que Deus te deu, que Deus possa te abençoar infinitamente mais. Nós estamos em casa, nós estamos trancados por conta da Covid, nós estamos aí enclausurados, mas a obra ela não para, a obra ela continua. Então, seja um agente de transformação, seja um agente de milagre, seja resposta de oração para quem precisa nessa noite, amém? Dê com generosidade no seu coração, porque é assim que a palavra do Senhor nos ensina, amém? Vamos partir agora à noite para o momento mais importante da noite, né? Os louvores é um momento onde sai de nós e chega até o trono de graça de Deus. E a palavra, quando sai de Deus, para os nossos corações. Então eu considero esse momento o momento mais importante, que é o momento da palavra de Deus. Eu te convido a disponibilizar aí no seu telefone celular de uma Bíblia. Se você não tiver disponibilizado uma Bíblia física mesmo, para que você possa abrir nos textos, você possa compartilhar, você possa marcar na sua Bíblia. Deus ele tem falado muito no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você nessa noite sobre essa palavra do Senhor, sobre essa palavra que tem inundado nossos corações. Temos vivido em tempos de medo, de incertezas, temos vivido alguns momentos onde as nossas relações elas são afetadas pelo nosso sentimentalismo, as nossas relações elas são afetadas por conta da situação financeira. Nós temos sido afetados por conta de estar fechado, trancado dentro de casa. Mas essa noite Deus tem uma palavra para o seu coração, tem uma palavra para a sua vida, tem uma palavra a fim de fazer com que você possa se voltar para Ele, nessa relação e nessa comunhão. Você possa se voltar para aqueles que estão próximos a você, para que você possa olhar as situações, olhar o que você tem aprendido
e responder perguntas relevantes sobre a sua vida. Responder perguntas relevantes como viver uma vida feliz e alegre na presença do Senhor. Hoje eu proponho a você, eu proponho nessa noite, a palavra do Senhor, a termos as 3 dimensões da comunhão. Quais são essas 3 dimensões da comunhão cristã? O que significa a palavra comunhão? Nessa noite eu gostaria de refletir com você para que nós possamos chegar num entendimento do que a comunhão ela pode gerar, ela pode fazer nas nossas vidas, o que ela pode fazer na vida de outras pessoas, o que a comunhão ela pode gerar nesse momento tão difícil, onde nós estamos dentro de casa, onde nós temos que conviver com pessoas que já fazem parte do nosso meio, só que por conta do dia a dia, por conta de algumas diferenças, por conta de algumas brigas, por conta de tantas coisas que acontecem dentro de nossas casas, dentro das nossas relações, nós não conseguimos manter uma relação de olho no olho, nós não conseguimos manter uma relação de abraço, de proximidade com aqueles que estão dentro da nossa casa. Por que existe esse pensamento? Nós vivemos a nossa correria do dia a dia, nós vivemos nessa expectativa de gerar recurso financeiro a cada manhã, nós acordamos muito cedo, nós vamos trabalhar, nós corremos para lá, corremos para cá, nós nos empenhamos nas questões da empresa, nós vamos dar aula aqui, dar aula lá, a gente está tão envolvido em tantas coisas que servem para trazer recurso para dentro de casa, recurso financeiro. Só que essa correria e essa demanda que se dá a todo dia, a todo instante, ela acontece e já entra no nosso sangue e não percebemos como nós nos tornamos distantes com aqueles que estão perto de nós. Ou pelo menos aqueles que deveriam estar mais próximos de nós na relação, que são os nossos filhos, que são as nossas esposas, os nossos esposos, as pessoas que estão ali bem próximas na nossa casa, pai, mãe, filho. Nós, por conta da correria do dia a dia, por conta das situações que esse mundo contemporâneo ele dita para a gente no nosso cotidiano, nós nos aproximamos ou deveríamos nos aproximar de algumas pessoas, mas nós não nos aproximamos dessas pessoas, mesmo elas estando bem próximas de nós. Nós todos somos vítimas desse fenômeno do século presente. Todos nós somos afetados por isso que nós chamamos de vida cotidiana, vida corriqueira. Essas coisas elas vão afetando a nossa relação, e quando nós nos deparamos com um momento como esse, momento onde você tem que passar um grande tempo com a sua esposa, você tem que passar um grande tempo com seus filhos, com a sua mãe, com o seu pai, quando você tem que passar um grande tempo com pessoas que deveriam ser próximas e não são, gera-se crise em alguns corações. Algumas pessoas, elas entram em crise porque elas eram oprimidas algumas horas durante a semana pelo seu marido. Elas oprimidas por quê? Porque elas não conseguiam traçar uma linha de intimidade, de conversa com o seu marido durante a semana. Mas como isso acontecia muito esporadicamente, porque ele passava muito tempo no trabalho e agora ele passa muito mais tempo dentro de casa, porque por conta da pandemia ele está dentro de casa, as crises acontecem, as dificuldades, os choques eles acontecem. Enquanto o marido ele gasta muito tempo, ele investe muito tempo no trabalho e em outras situações, ele não tem a oportunidade de estar dentro de casa. Essa comunhão que se deturpou ao longo do tempo, ela precisa de ser restaurada. Nós precisamos de saber viver essa vida que Deus nos dá, uma vida alegre, feliz, em abundância. Só que essa forma como nós estamos vendo, a comunhão hoje, ela está distorcida. Pessoas, ao invés de se aproximarem umas das outras, elas estão se distanciando umas das outras dentro da sua própria casa. Porque aquele que deveria ser próximo é aquele que era distante, que agora está próximo, mas não se aproxima. Por quê? Porque a proximidade ela não está geograficamente. A proximidade ela está nos sentimentos,
no ouvir, no abraçar, no entender, no compreender, no aceitar, no esperar, nos dar, ao dar para o próximo. Nessa noite eu te convido a você mergulhar comigo nessa palavra maravilhosa. Quais são as 3 dimensões da comunhão? Quais são as 3 dimensões que a comunhão ela pode gerar em nossas vidas? E aí eu te peço para que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, o capítulo 10, dos versículos 16 ao versículo 17. Na primeira compreensão e no primeiro conceito das 3 dimensões da comunhão. Qual o primeiro conceito da dimensão da comunhão? É a dimensão da mística. É a dimensão da mística. Diz o texto da palavra do Senhor assim, 1 Coríntios 10, capítulo 10, dos versículos 16 ao versículo 17. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo corpo. Essa é uma das passagens que nós compartilhamos sempre, os pastores compartilham no momento de Santa Ceia, né? No momento de ceia do Senhor, onde nós somos submetidos a pensar e nos arremetermos àquele tempo, lá 2000 e tantos anos atrás, quando Jesus Cristo ele senta com seus discípulos, antes de ser crucificado, e ele começa a fazer algumas revelações, ele começa a esclarecer algumas coisas. E aí nós chegamos em alguns momentos onde Jesus Cristo ele é bem claro sobre Pedro, ele é bem claro sobre Judas, ele é claro sobre a relação e a comunhão, e nós nos deparamos com essa palavra. Nós nos deparamos e vemos que o cálice não é a comunhão do sangue de Cristo. Olha o que Jesus Cristo está dizendo. Olha só o que Paulo está lembrando a igreja de Coríntio aí nesse texto. O cálice, ele não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Não é o cálice a representação do sangue de Cristo que nós deveríamos viver um no outro, nessa transubstanciação, não na questão da materialidade dos elementos, mas na representatividade que esse elemento ele deveria de existir e de ter em nossas vidas. Isso é algo místico. Segundo Ralph Lewis, ele diz o seguinte sobre o que é a mística. Místico é aquele que aspira a uma união pessoal ou a unidade com o absoluto. De novo, vou repetir para você. O místico é aquele que aspira a uma união pessoal ou a unidade com o absoluto, que ele pode chamar de Deus, o cósmico, a mente universal, o ser supremo. Então o que é essa dimensão mística da comunhão? A dimensão mística da comunhão, ela é essa aspiração, essa unicidade em Cristo Jesus. Nesse texto nós podemos perceber que Paulo ele está querendo chamar a atenção da igreja que está em Coríntio para que haja um sentimento mútuo, haja uma unidade entre os membros. Só que essa unidade primeiro precisa existir em Cristo Jesus. A ceia do Senhor, ela representa exatamente isso. Ela é esse ser místico que faz com que haja uma aspiração em uma união pessoal entre o ser adorado e o ser que adora o Mestre. Isso é fantástico. Pensar nessa dimensão, essa dimensão mística que Paulo está tentando trazer aqui para a gente em 1 Coríntios 10, é entender que o elemento do corpo de Cristo, ele vai muito mais além do que o vinho representando o sangue e o pão representando a carne. É algo que precisa de ser materializado em nossas vidas para que isso se torne uma unidade única, haja uma única unidade em Deus, em Cristo, no Espírito Santo e em nós.
é essa mística de querer fazer com que o momento de ceia que deve existir, essa comunhão, essa eucaristia, ela deve existir dia após dia, não só na relação com pessoas que estão fora da nossa convivência pessoal dentro de casa, mas também com aqueles que estão dentro de casa. Porque não é possível criar uma relação mística com Deus se o meu próximo está afastado de mim. Não tem como criarmos uma relação transcendente, o imanente, com esse ser adorado, com esse ser maravilhoso, com esse ser cósmico, com esse ser, com essa mente universal, esse ser supremo. Não tem como existir nada na vertical se a horizontal ela não expressar essa verdade. Essa primeira dimensão, que é a dimensão mística da comunhão, ela precisa de ser vivida dia após dia, irmãos. Cristo ele precisa de viver dentro de nós. Cristo ele precisa de viver nas minhas atitudes. Cristo ele precisa viver através da minha fala, dos meus exemplos, da forma como eu me comporto, da forma como eu trato o meu filho, da forma como eu trato a minha filha, da forma como eu trato a minha esposa, da forma como a relação dentro de casa ela se dá. Num período como esse de pandemia, não deveríamos estar em depressão, deveríamos estar alegres, deveríamos estar vivendo uma vida plena, porque nós estamos mais tempo com a pessoa ou com as pessoas que nós amamos. Mas por que isso não é uma verdade? Isso não é uma verdade porque existe algum ruído na relação com o Pai Celestial. Existe alguma coisa nessa mística que existe entre Deus e nós. Existe algo que está corroendo, existe algo que está prejudicando e evitando com que nós mantemos uma relação com esse Pai Celestial e nós aqui na Terra. A primeira dimensão mística, que é essa tratada aqui nas dimensões da comunhão, nós precisamos de tratar com muita propriedade, com muito carinho. Precisamos de pensar qual o tipo de relação que hoje nós estamos tendo com Deus. Tem pessoas que acham que não devem ter relação com outras pessoas. Devem ter relação apenas com Deus. Existem outras que acham que tem que ter só com Deus e não com pessoas. Não existe essa divisão dentro do cristianismo. Não existe essa compreensão dentro da comunhão. Não existe essa percepção dentro dessas três dimensões da comunhão. Para a comunhão existir, é preciso que haja uma harmonia entre Deus, na horizontal, e uma comunhão nessa vertical. Amém, irmãos? Deixa Deus ministrar no seu coração. Segundo Bonhoeffer, o que é a comunhão? Comunhão é um presente de Deus a qual não temos direito. Também é uma realidade criada por Deus em Cristo, na qual podemos tomar parte. O que nos liga a esse ser divino, que é Deus, o que liga nós, seres humanos, a essa mística divina e eterna, essa forma de aspirar uma união pessoal, quando que isso se dá? Em Jesus Cristo. Então, se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, essa é uma grande oportunidade para você aceitar Jesus como Salvador. Porque Jesus Cristo ele é a ponte do homem velho ao homem novo. Jesus Cristo é a ponte da morte para a vida. Jesus Cristo é aquele que se doou, que se fez maldito para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, se você ainda não tomou uma decisão acerca de Jesus Cristo, acerca de Deus, aceita Jesus nessa noite como o único e suficiente Salvador. Amém? A segunda dimensão da comunhão cristã. Qual é a segunda? A segunda é a dimensão doutrinária. Uma vez que eu já estabeleci essa dimensão mística, onde nós queremos estar intrinsecamente ligados a esse Deus maravilhoso e poderoso, nós temos a dimensão doutrinária. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreve a Coríntios, capítulo 11, dos versículos 16 aos versículos 23, ou ao versículo 23.
1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 16 ao 23. O que diz a palavra do Senhor para entendermos que dimensão doutrinária é essa? Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Olha só que coisa triste de se ver, né? Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês não se juntam para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Olha só que doideira, que loucura. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Agora olha só a palavra. Deixa Deus falar no seu coração. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo está dizendo o quê? Olha só, o que eu recebi do Senhor, isso eu o quê? Eu vos ensinei. Irmãos, para nós termos as três dimensões dessa comunhão, para entendermos o que é essa dimensão da comunhão, nós precisamos de entender essa dimensão doutrinária. Precisamos de entender e de aprender aquilo que Deus ele tem falado conosco a cada dia. O que Ele tem falado comigo, contigo. Você recebe um turbilhão de informações dia após dia. Você tem sido ensinado, você tem ouvido sermãos, você tem ouvido pregações, você tem ouvido estudos, palavras-chave, você tem lido palavras de efeito, você está com a Bíblia na palma das suas mãos, você tem o telefone, você tem tantas coisas, você tem canções, tem músicas a todo instante, a todo momento, lhe ensinando a palavra, a doutrina, e o apóstolo Paulo está tendo que exortar a igreja que está em Corinto, por quê? Alguns estão aproveitando do momento de ceia, mesmo sendo doutrinados, mesmo entendendo o que eles deveriam fazer para se ter comunhão, ao invés de fazer com que esse momento tão lindo e tão maravilhoso, tão tremendo, tão para além das nossas expectativas, eles estão fazendo desse momento um momento mesquinho, um momento que não merece palavra para classificar, para denotar tamanha falta de conhecimento e tamanha falta de comunhão entre irmãos. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Irmãos, a ceia, ela tem que simbolizar, ela significa para cada um de nós um momento onde sentados na mesa, não aquela ideia renascentista, não, naquela mesa ocidental, não, nada daquilo. Sentarmos à mesa, nessa roda, cada um sentado, desligar a televisão, desligar o telefone celular, desligar o tablet, desligar a internet, se voltar um para o outro e no compartilhar do pão e da Eucaristia, nessa relação de comunhão, você olhar para o seu filho, você olhar para a sua esposa, você olhar para o seu marido, você olhar para os seus pais e você dizer, e aí pai, como é que foi o seu dia hoje? Mãe, como você está? Você está bonita hoje? Olha só como a comida está gostosa. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar um pouco. A Bíblia nos ensina, irmãos, doutrinariamente, o tempo todo o que é viver na mesa. A doutrina da mesa é fantástica, é maravilhosa. Eu vou até escrever daqui a pouco sobre um sermão sobre essa doutrina da mesa. A doutrina da mesa é fantástica, maravilhosa. É na mesa ali que você conversa, bate papo, você gera comunhão, você come, que também é muito importante.
É ali que você consegue olhar o outro, o seu próximo, o seu irmão, o seu filho, a sua filha nos olhos. Você consegue identificar o que está perturbando, o que está deixando ela desconfortável. Você olha para o seu esposo, para a sua esposa. É ali naquele momento ali da mesa é que a maior comunhão ela acontece. Que não deveria existir em nosso meio tamanha falta de compreensão com o estado emocional do outro. Hoje nós achamos que tudo é mimimi, tudo é besteira. Realmente, tem algumas coisas que são mimimi, são besteiras. Existem algumas coisas que são colocadas de uma forma muito grande, no que não precisa tanto. É claro, existem essas coisas. Mas tem momentos que você tem que perceber no outro, no olhar, na forma como o outro te responde no seu dia a dia, dentro de casa. Como tem sido essa dimensão doutrinária dentro da sua casa? Vocês têm compartilhado a palavra, compartilhado de bons livros, de uma boa conversa. Nem tudo se dá, irmãos, também em volta da pregação ou do ato litúrgico. Também se dá numa boa conversa, num bom abraçar, num bom beijar a bochecha e aquela conversa, aquela janta maravilhosa, aquele café da manhã abençoado. Nós estamos dentro de casa, tem outros sim que não estão, já voltaram a trabalhar, mas esses que já voltaram a trabalhar, que tenham aprendido essa lição da dimensão doutrinária, de aprender a se relacionar, a estar com pessoas, buscar aprofundamento na palavra de Deus, buscar aprofundamento nessa mística, de gerar essa relação intrínseca com o Pai, e que isso se reflita no conhecimento desse Pai através da dimensão doutrinária, e que essa dimensão doutrinária ela venha gerar uma dimensão prática na tua vida. O termo doutrina pode ser dividido como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, ou um político, um filosófico, ou qualquer outro sistema que exista. Então, a doutrina, para que ela serve? Ela tem esse conjunto de princípios. Você sabe qual é o conjunto de princípios que a sua vida ela é norteada a partir da palavra de Deus? Você sabe qual é o conjunto de doutrinas, de ensinamentos, aquilo que nós aprendemos desde a infância na casa do Senhor? Você tem colocado isso em prática dentro da sua casa, na sua vida? Nós queremos fazer tanto para os Médicos Sem Fronteira, queremos fazer tanto para a Visão Mundial, queremos tanto fazer para as ONGs e os projetos, e dentro de casa existe um caos emocional. Existem pessoas que não conseguem nem se olhar, porque não conseguiram entender a dimensão mística, que é essa relação com Deus, se tornar um, ainda não colocou em prática aquilo que aprendeu da dimensão doutrinária. E aí é sempre mais fácil pegar um punhado de dinheiro, depositar numa conta de um órgão humanitário, do que estar dentro de casa e dar um beijo, um abraço, acompanhar. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é maravilhoso, ele fala de forma tremenda em nossas vidas. Enquanto eu preparava essa pregação, esse sermão, Deus ele falou tremendamente na minha vida, porque Deus ele tem sido comigo dia após dia, e a cada dia que eu passo dentro de casa com a minha esposa Natália, com o meu filho Breno, com a minha filha Manuela, com as pessoas que estão próximas de mim, eu tento fazer com que esses momentos sejam estendidos ainda mais, porque nós não sabemos quando nós teremos um outro momento como esse, um momento de férias de 4 meses, de 3 meses de férias. Olha só que coisa fantástica e maravilhosa. É claro que, por outro lado, existem pessoas que estão sofrendo, e nós sofremos também com perdas recentes. Mas nada e nunca nada saiu do controle das mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, do nosso Deus Eterno. Tudo está no controle de Deus, acredite nisso. Acredite que tudo está no controle do nosso Pai Eterno, do nosso Pai das luzes, do nosso Pai Todo-Poderoso, desse Deus de graça, desse Deus cheio de poder. Por mais que nós tenhamos perdido alguns nessa batalha tão
tão triste, tão desesperadora que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas estão morrendo a caminhão, estão morrendo de uma forma triste. Perdi um primo agora recentemente, perdemos outras pessoas que nós amamos tanto, mas eu acredito que Deus ele não perdeu as rédeas do mundo. Deus ele não perdeu as rédeas do nosso planeta, da vida humana. Deus ele quer fazer parte dessa comunhão, dessas três dimensões da comunhão. Nós precisamos de entender o que Deus ele quer fazer em nosso tempo, através da minha vida, através da tua vida. Você tem a oportunidade nesse momento, ao invés de cair numa crise emocional, reverter esse quadro e transformar em oportunidade de crescimento. Transformar isso em oportunidade de comunhão. Porque depois que nós aprendermos a viver em comunhão com os nossos que estão dentro de casa, estarmos em comunhão com outros que estão à nossa volta, vai ser maravilhoso, vai ser uma festa, vai ser uma alegria. Então você tem que buscar no Senhor, dia após dia, essa comunhão, esse conhecimento da palavra de Deus. Pare para estudar. Se enfie cada vez mais nessa dimensão doutrinária. Busque leituras que possam fazer com que a sua mente abra, expanda a sua mente. Não deixe de ler, não deixe de ouvir, não deixe de se relacionar, não deixe de fazer coisas que vão fazer com que você cresça na presença de Deus. Eu tenho certeza que se você entender, se você expandir as suas fronteiras nas dimensões místicas, na relação com o Pai, na dimensão doutrinária, no conhecer as Escrituras e a Palavra de Deus, você vai mergulhar numa profundidade espiritual tamanha. Vai sair das tuas veias, como dizem os pentecostais, vai sair óleo do teu sangue, vai sair óleo do teu corpo, óleo que vai abençoar, que vai curar, que vai libertar, que vai trazer vida e vida em abundância para um monte de pessoas que estão à sua volta e que estão nesse círculo maior de volta. Deus ele tem para fazer algo tremendo e maravilhoso na sua vida, assim como ele fez na minha, assim como ele faz diariamente na minha vida, ele quer fazer. E quando nós falamos sobre profundidade em conhecer a Deus, eu gostaria de falar com você sobre uma ilustração bem bacana. Tinha um jovem, ele tinha um mestre, e esse mestre, ele queria conhecer como mergulhar e ir no mais profundo na comunhão com Deus. Ele queria, porque ele viu o seu mestre numa comunhão tão maravilhosa, tão tremenda, tão intrínseca com Deus, que ele botou no coração dele: eu tenho que conhecer, eu tenho que saber como o meu mestre consegue ter uma comunhão tão tremenda como ele tem com Deus. Vou lá buscar meu mestre. E o mestre dele morava próximo a uma praia, e ele vai lá em direção ao mestre, e ele chega na casa do mestre dele, na referência espiritual dele, e ele fala para o mestre dele: mestre, como posso fazer para alcançar tamanha comunhão como o Senhor tem? O Senhor tem uma comunhão fantástica, uma comunhão maravilhosa. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha intensamente na tua vida. Deus, ele ouve as suas orações. Como posso fazer para ter essa comunhão que o Senhor tem com Deus? Me ensina. O mestre, ele ficou quieto, não falou nada. E aí o mestre falou: vamos aqui comigo. Vamos dar uma caminhada. E aí o mestre pega o seu jovem discípulo, e aí vão caminhando, e durante esse caminho há um silêncio mórbido entre eles dois, e aí o jovem ele vai percebendo que eles vão se aproximando, os dois quietos nesse caminhar, eles vão se aproximando a uma praia. E aí eles param na beira da praia, os dois, e o jovem pergunta: mestre, por que nós estamos aqui? E o mestre quieto. E aí o mestre propôs: vamos entrar na praia. O jovem, sem entender muito, começa a caminhar dentro da água, entra, bota o seu pé na água, o mestre o acompanhando. Chega uma hora que bate no calcanhar, bate no joelho, e eles vão adentrando o mar, e eles vão entrando ainda mais, a água começa a bater nas coxas,
começa a bater na cintura, começa a bater nos peitos, e aí o mestre ele para e pede para o discípulo parar, para o jovem parar. E aí o mestre ele pega na cabeça do discípulo e joga dentro da água e começa a enforcar o moleque dentro da água. E começa a enforcar. Coloca ele dentro da água, ele começa a se afogar, se afogar, se afogar. E aí o jovem ele começa a bater no mestre para tirar a mão. E aí o jovem já desfalecendo, quase morrendo, sem força nenhuma. O mestre ele solta a cabeça do jovem, a cabeça do discípulo. E aí ele volta meio desacordado. Por que o senhor fez isso, mestre? Por que o senhor fez isso, mestre? Porque o senhor tentou me afogar, tentou me matar. E aí o mestre, calma. Você não queria saber o que é ter comunhão profunda com Deus? Eu queria saber, mas por que tu tá me afogando e tal? Comunhão profunda com Deus é como você quis tanto esse ar que eu estava tirando de você. À medida que você ia morrendo, você ia almejando cada vez mais o ar, o oxigênio. E a cada momento que você ia ficando sem esse oxigênio, você ia morrendo. E você desejava mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e ainda mais. É com essa intensidade que você deve buscar a comunhão e a profundidade com Deus. É com essa mesma vontade, com essa mesma sede. Como um instinto de sobrevivência, é assim que você deve buscar essa comunhão com Deus. E assim traz uma grande lição para nós. Traz uma grande lição para a gente. Porque nós temos todo o conhecimento de quem Deus é de fato. Nós temos todo o conhecimento teórico de quem Deus, o que Deus representa na nossa vida, o que Deus tem feito. Somos gratos, sim, pelo que Deus tem feito. Temos sido agradecidos pelo que Deus tem feito, mas isso não tem sido suficiente para mergulharmos em comunhão com o Pai. Isso não tem sido suficiente para sermos mais, para buscarmos mais dessa presença que vai nos manter vivo. Essa presença que vai nos manter no centro da vontade do Pai. E assim como esse jovem, que quase morre afogado e ansiava em ter ar, é assim que nós devemos buscar a comunhão com o nosso Pai. Amém, irmãos? E por último, a terceira dimensão da comunhão, a dimensão da prática. A dimensão da prática. Nós passamos pela dimensão da mística, passamos pela dimensão doutrinária, do conhecer a Deus. Agora nós estamos na dimensão prática. Porque não existe relação com Deus, não existe comunhão com o Pai, não existe conhecimento doutrinário da palavra de Deus sem que isso leve a uma prática. Não existe. Fique com as tuas orelhas, fica com o teu entendimento aberto. Pastor, pastoras, líderes que têm um forte comprometimento com Deus, com a divindade, na mística. Tem um forte comprometimento em estudar a palavra. Mas quando isso não gera ações práticas, abra os seus ouvidos. Preste atenção, abra os seus olhos. Porque tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículos 25 e 26, diz o seguinte: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, tem uma palavra muito especial que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, na dimensão prática da comunhão com Deus. Sabe qual é? Comungar. Comungar é a palavra para que nós possamos estar refletindo nessa noite. E o que é comungar? Comungar é dividir ou partilhar o pão. Olha só que maravilha. Isso é uma ação prática que a comunhão ela gera em nossas vidas. Aquilo que eu tenho, isso eu vos dou.
aquilo que eu tenho, o que eu tenho hoje? Palavras de vida eterna, isso eu vos dou. O que eu tenho hoje? Eu tenho alimento para mim, é o suficiente para mim, só para minha família? Opa, agora é a hora de dividir com todos. Não, pastor, mas eu só tenho 1 quilo de arroz e o outro não tem nada? Meio quilo para você, meio quilo para o outro. Amém? Isso são ações práticas. Eu sei que isso é extremamente difícil em nossos tempos. Porque o nosso tempo ele é egoísta, ele é egocentrista. O nosso tempo ele pensa, faria pouco meu pirão primeiro. É assim que o ditado diz. É assim mesmo. Primeiro são os meus, depois são os dos outros. Primeiro é o meu e depois, olha só o que diz na dimensão doutrinária. Porque comendo cada um tomava antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tinha fome e o outro embriagava-se. Olha só que doideira. A lógica da carnalidade, irmãos, é olhar primeiro para a carne. Agora, a lógica do espírito é o compartilhar e comungar entre todos. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. A lógica da terra, a lógica do ser humano não deveria ser, mas a lógica do ser humano egoísta, do ser humano egocêntrico minha geladeira está cheia, dana-se os outros. O meu armário está cheio de sapato, está cheio de roupa, dana-se a outra pessoa. Mas a lógica do Espírito Santo não é essa. A lógica do comungar não é essa. A lógica da comunhão não é essa. A lógica do comungar é de dividir ou compartilhar, ou do partilhar o pão com todos. Essa é a ação prática da dimensão da prática. Não há comunhão com o outro, com o próximo, sem dividir o que é teu. A igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, isso é fantástico, porque nós saímos do plano original da igreja. Nós nos desviamos desse plano original da igreja primitiva. A igreja primitiva era assim, todo mundo vende tudo que tem, ou então os que tem vamos compartilhar entre todo mundo, e todo mundo vamos ficar junto aqui, vamos dividir aqui. Isso é comunhão. Estou falando que você tem que vender tua casa, não estou dizendo que você tem que vender teu carro para dar para outro, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo para você que aquilo que você tem, isso você tem que dividir. Porque isso faz parte de uma das dimensões da comunhão. Um dos prismas da comunhão é a prática, irmãos. É dividir, é compartilhar, é comungar, irmãos. Na comunhão se gera essas três perspectivas. Essa perspectiva da mística, de se unir a Deus. A perspectiva a doutrinária, de conhecer mais de Deus. E essa perspectiva da prática. É essa prática cristã que nos leva ao encontro a Deus, a esse ser eterno, poderoso, cheio de graça e de misericórdia, ao conhecer através, olha só, deixa Deus ministrar no seu coração, acontece ensino em Deus, na relação, na vertical, nós geramos em doutrina, porque precisa se gerar conhecimento, nós somos seres que pensamos, nós não somos seres burros, nós somos seres que pensamos, e como seres pensantes, nós não podemos viver um evangelho burro. Um evangelho que são tomadas decisões ou que são obedecidas decisões, mandamentos que são burros. Não acontece assim. A doutrina ela serve na nossa vida a fim de fazer com que a nossa mente ela se liberte de tudo aquilo que nós aprendemos de errado. Jesus Cristo vem no Novo Testamento, a todo momento e a todo instante, a falar o que? Olha só, o que se dizia? Se falava e ensinava assim, porém, eu vos digo, vocês entenderam errado. Não era para ser dessa forma. Por conta da dureza do coração de vocês, vocês tomam as atitudes que vocês tomam hoje. Está totalmente errado. Está totalmente equivocado. Hoje nós somos a comunidade cristã metodista, AMCCM.
Nós temos uma missão e temos um propósito. Deus ele levantou pastores e líderes com um coração que entendem que existe uma relação mística com o Pai Celestial, que existe uma relação doutrinária, porque obedecemos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina através das suas leis, dos seus estatutos e dos seus regimentos, e também entendemos que a vida ela é prática, não pode ficar só na espiritualidade, não pode ficar apenas no tocar uma música um domingo à noite, não pode ser apenas um entregar de dinheiro, uma oferta, um dízimo na igreja, não pode ser isso, não pode ser só isso, não pode ser só isso. Existe uma prática. Existe uma prática. Essa prática é que nos leva a essa dimensão da comunhão cristã. Que essa palavra possa ter entrado no seu coração e que você tenha a oportunidade ainda dessa noite. Se você ainda não aceitou a esse Jesus que se manifesta, que derrama a tua palavra, e que pede uma prática de nós, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento, essa é a hora. Esse é o primeiro apelo que eu faço nessa noite. Para você que ainda não aceitou a esse Jesus de amor, de relação e de prática. Agora, para você que já tem Jesus no coração e que está com a sua mente ainda ofuscada pelas falsas doutrinas, essa é uma grande oportunidade para que você procure os pastores da nossa igreja, procure pastores que possam te trazer alguma palavra de vida, trazer a leitura da palavra de Deus de forma real, de forma concreta. Que você nessa noite possa, você que já é cristão, possa pegar essa palavra de vida, meditar nela e sair com um conhecimento profundo, doutrinário, para que isso possa gerar uma prática na sua vida. Deus ele espera a prática das nossas vidas. Deus ele não quer um conjunto de crentes, um monte de filhos que só sabe balançar a cabeça e dizer tá bom, eu faço. Mas por que eu faço? Qual o propósito de que eu faço? Qual é a prática? Qual é o ensinamento? E qual é a relação mística que existe entre nós dois seres? Que o Espírito Santo de Deus possa tocar em você, que ele possa transformar a sua perspectiva daquilo que é importante na relação da dimensão da comunhão no serviço cristão e do amor ao próximo. Amém? Gostaria agora nesse instante de estar orando pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Coloque a sua mão em posição de receber. Aquele que quer aceitar, que coloque em posição de aceitação. Que eu vou estar orando pela sua vida nessa noite. E pedir para que as misericórdias do Senhor te alcancem. Para que a comunhão genuína do Pai possa chegar à sua tenda e à sua casa. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Muito obrigado pela Tua palavra. Espero, Senhor, que essa palavra possa ter gerado, Senhor, no coração dos Seus filhos nessa noite, um aproveitamento, possa ter gerado incômodo, possa ter gerado, Senhor Deus, uma reflexão tamanha e tão grande, para que aquele que não tem ainda o Senhor como Salvador possa aceitá-lo, Pai. Porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem como ir a Deus sem o Senhor, Jesus. Ao mesmo tempo, eu peço, Pai, para aqueles que têm um compromisso contigo, mas por algum motivo, no meio da caminhada, se embaralhou em pensamentos doutrinários errados, ó Pai, a fim de se tornar heresias. Nessa noite eu te peço para que tire, Senhor, todo tipo de impedimento na visão, todo tipo, Senhor Deus, de entendimento equivocado, errado, naquilo que o Senhor tem falado e praticado em nosso meio, Pai. Derrama, Senhor Deus, a Tua Shekinah nesse lugar. Derrama a Tua Shekinah na casa de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Derrama o Teu Santo Espírito, Pai,
o Espírito Consolador, o Espírito que transforma, que purifica, o Espírito que se relaciona de forma harmoniosa entre si. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Pai. Como teu filho, como pastor da tua casa, Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, para que esteja tirando toda a mágoa, todo ressentimento, tudo aquilo que prejudica as relações dentro de casa durante essa pandemia. Que teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, para a honra e glória do teu santo nome. Essa é a oração que eu te faço. Em nome do seu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém, Pai. Amém. Deixa eu falar com você. No próximo sábado, nós estaremos com um papo reto com o reverendo Nilson, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estaremos falando sobre Cristologia, num tema. Nós estaremos trazendo para vocês durante a semana, e já hoje, o flyer do nosso papo reto, do próximo sábado, que agora acontece de 15 em 15 dias. Espero que Deus esteja te abençoando. Mande para a maior quantidade de pessoas que você conhece, esteja logado no sábado à noite, que Deus possa te abençoar nessa caminhada dessa semana, amém? Também não esqueça, você que quer doar, você que quer participar dos nossos projetos, você tem aí o site da nossa igreja para entrar em contato conosco, você tem aí os WhatsApps também colocado lá no site, você tem as nossas mídias, se sinta à vontade, seja bênção. Esse sermão dessa noite, ele não é apenas para aqueles que professaram a fé em Jesus. Deus, ele empresta a sua bondade para aqueles que ainda não entenderam que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então você também pode doar, você também pode ser um canal de bênção na vida de pessoas que precisam. Nós estamos atendendo as crianças da comunidade. Os projetos, eles estão temporariamente parados, mas nós estamos atendendo alimenticiamente aquelas crianças que fazem parte do projeto da nossa igreja, com cestas básicas. Queremos agradecer os parceiros que já estão participando aí da APV, da nossa ONG. Nós agradecemos aí aos membros da nossa igreja também, da AME Brasil. Nós agradecemos porque sabemos que Deus tem abençoado para que possamos abençoar também. Que essa semana seja uma semana de graça, de misericórdia, e que o poder do Espírito Santo esteja na sua vida, na comunhão da mística, na comunhão da doutrina e na comunhão da prática cristã. Que tenhamos muitas práticas essa semana. Amém? Que Deus possa te abençoar. O pastor Paulo Modesto não está conosco, porque ele está aí num período aí de reclusão por conta de uma suspeita. Deu negativo, mas ainda assim ele está tomando todos os cuidados necessários para cuidar ainda no finalzinho do seu tratamento, na metade do seu tratamento lá, e também essa questão da Covid. A pastora também seguiu o mesmo conselho, o Gabriel, mas continuemos em oração, porque tem muita gente sofrendo e precisamos de prática, de oração, para alcançar essas pessoas em nome do nosso Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa te abençoar. Uma ótima semana no Senhor.